Meu povo, estamos tendo um probleminha na internet, né? Então, retornamos para ver se vai de novo. Tô ao vivo Agora agora. vai. Tirei do Wi-Fi aqui e coloquei no 4G. Vamos ver se a TIM vai ser melhor do que a BrisaNet. Tá ouvindo aí? Agora vai. Eu mudei de roteador aqui, vamos ver se agora a gente vai. Então, ao público que está Pronto. chegando agora, nós estamos refletindo acerca da felicidade, através de dois viés, o filosófico e o da psicologia. E desde já, a felicidade, de fato, ela é pautada, de fato, nesse viés do conhece-te a ti mesmo, cuidado consigo, o voltar-se para mim e o voltar também para o outro, que é a nossa Uhum. convivência. Aqui é a questão do plural. Eu não vivo somente para mim, mas sempre em realização com o outro. Aí tem aquele espírito de empatia, o espírito de alteridade. Então vamos continuar a nossa reflexão nesta noite. Pegando esse viés aí agora, quando falou da felicidade ser compartilhada, eu vi uma história que agora eu não me recordo o nome. Que ele falava basicamente o seguinte: ele chegava para uma pessoa, um rapaz chegava para uma pessoa, como se fosse o mágico da lâmpada, né? O gênio. E aí ele falava: oh, você tem direito a pedir tudo o que você quer. Né? Não é só 3 pedidos, não, é qualquer coisa. E a pessoa ia pedindo carro, casa, viagem, tudo mais. Só que tinha uma condição: só ia ter ele na face da terra, não ia ter mais ninguém. Simplesmente ele. E aí a pessoa fez todos os pedidos do que tinha em memória, em mente e desejo. E aí quando ele ficou, ele olhou para o lado e disse: aí, não tem ninguém aqui. E aí não teve felicidade, né? Ou seja, essa história ela trouxe como se fosse uma crônica e dizer o seguinte: você só é feliz quando é compartilhada. Você não consegue ser feliz sozinho. Você pode ter o que você quiser, mas se você for isolado, privado de todas as coisas, você literalmente não tem felicidade. Ao ponto que a gente vê que quando a pessoa está feliz, ela acaba aqui querendo compartilhar e afeta diretamente o estado dos outros, né? Isso mesmo. Então aí eu pergunto a você, o que é a felicidade no senso comum? Será que o nosso público ele entende a felicidade somente como uma emoção, como estar tranquilo? Ah, rapaz, hoje eu amanheci com uma energia bacana. Até às Uhum. vezes a gente brinca, diz o seguinte, rapaz, hoje é o meu dia. E aí, às vezes, a pessoa é mais produtiva do que os outros dias. É um estado de ânimo, será? Então, o que é a felicidade no senso comum? Pronto. A minha sensação de que eu vejo as pessoas que chegam até mim por dúvidas assim também, né? E os relatos, a felicidade é como se ela fosse um estado permanente. É como se fosse, na verdade, um local, digamos assim. E é como se a gente falasse o seguinte: ó, eu vou fazer tal coisa, quando eu tiver tal coisa, aí eu vou ficar feliz, né? Se eu ganhar isso, eu vou ficar feliz. Ou então, se eu não tiver isso, né? Algumas pessoas pensam também que a felicidade é a ausência de problemas. E, na verdade, não é. Se você tirar todos os problemas, fosse capaz disso, isso não quer dizer que você seria automaticamente feliz, digamos assim, né?
No senso comum, a minha sensação e percepção é de que as pessoas acreditam que a felicidade é um fim, né? De você fizer tais procedimentos ou caminhar em certo caminho, você vai ser feliz. E aí a felicidade sempre está no local onde ela não está. É sempre em algo. Aí tem um exemplo, né, de vivência. As pessoas querem ter dinheiro, conseguem, não fica feliz. Agora eu vou pro corpo. Aí vai malhar. Consegue, não fica feliz. E vai tentando outra coisa, relação familiar, não fica feliz. Então para. E aí, nessa tentativa de buscar essa felicidade, ela vai fazendo várias coisas, não se sente feliz porque acredita que a felicidade está em outro canto, não onde ela está. E tem uma frase que até mesmo eu, pensando sobre o nosso encontro aqui, eu até formulei uma frase que eu disse, eu vou botar no meu Insta, em alguma foto, em que a felicidade ela não é o destino, a felicidade é a jornada, né? E aí digamos que a minha felicidade seja chegar na capital do meu estado. E aí eu vou daqui até lá, que é 400 quilômetros da minha cidade, pensando em chegar lá em Fortaleza e tal, ir pra praia. E chego lá, tem trânsito, tem coisas boas, tem coisas ruins, e eu deixei todo o caminho para trás. E quando eu chego lá, eu tô tão cansado que eu vou dormir e não vou fazer o que eu quis, né? E aí a gente cai naquilo que as pessoas falam, né? De quando chega no leito de morte, aí bate aquele filme, fala, vixe, se eu pudesse voltar atrás, eu fazia diferente. E quando você percebe as coisas, você percebe não pelo objeto, você percebe pela sensação que teve, né? Quando eu chego para uma pessoa na clínica ou em alguma conversa, enquanto psicólogo, que eu pergunto o seguinte, lembre de uma fase boa da sua vida, uma situação. Ela lembra. Lembra de uma festa. Só que ela não lembra, não é do ingresso caro que pagou, não lembra, não é do camarote que teve, ou se a banda era boa. Ela lembra da sensação que ela teve. Da sensação de ter saído a primeira vez de casa, ou da sensação de ter ficado namorado com alguém, da sensação do cheiro, que era bom. Ou seja, o que leva para a emoção e na memória não são objetos, não é outra coisa, é sensação, né? E a gente se sente bem, aí sim é de forma individual, né? É por isso que essa questão do autoconhecimento, ela é sempre batida, porque a pessoa ela vai ter, até a própria pessoa ela muda de sensação durante o tempo. Vou me usar como exemplo. Há 15 anos atrás, eu tinha necessidades diferentes, né? Eu queria sair, eu queria beber, eu queria farrar. Estilos de música me deixavam melhor. Hoje é totalmente diferente. Quando fala para sair, eu já fico com uma preguiça, né? Se falar de beber, eu já penso na ressaca. Eu disse, não, melhor não, né? É melhor pegar esse dinheiro aqui e comprar, fazer um churrasco, comprar camarão. Ou seja, eu já conheço as minhas necessidades e eu não preciso da afirmação dos outros, né? E aí, automaticamente, como foi falado na live passada que acabou caindo, a felicidade ela tá ligada à satisfação, né? E aí, quando eu sei da minha necessidade, eu tenho clareza disso, eu satisfaço ela, automaticamente eu vou ter felicidade. Lembrando, né, que, eu falo muito, viu? Você pode me cortar à vontade, senão eu vou falando. Tá certo. Da questão da corporeidade, que é da psicologia e da gestalterapia, existe uma lei de Arthur Tatosian que ele fala o seguinte: na natureza, a natureza em si, ela tem a tendência ao equilíbrio, né? Ou seja, tem o planeta Terra, tem o Polo Norte, o Polo Sul, tem que ter muito frio, mas ao mesmo tempo tem que ter lugar quente. Se tirar eles, algum deles vai entrar em desequilíbrio. Se você beber muita água, você vai ter algum problema. Se você beber água de menos, também. Como diz a frase, o que diferencia o remédio do veneno é a dose, né? Então, tudo que é exagerado demais ou que falta demais gera prejuízos ou dá problema. Ou seja, tudo é natural a nível celular, tanto a universal, o equilíbrio. É por isso que tem dia e noite, tudo isso, né? O que acontece? Na realidade psíquica, também. A gente tem a tendência e tem a cultura de viver na intensidade, né?
Tem aquela frase lá, o carpe diem, viva o último dia, viva hoje como se fosse o último dia, né? E é para você ser intenso, você tem que ser firme, você tem que ser, né? Tudo é muito intenso. Você vai ter que estudar, tem que ser intenso. Aí você vai ver cursinho, estudo de madrugada, tantas horas, vai trabalhar, é na intensidade. Hoje a intensidade ela é tão aplicada que ninguém tem o direito nem de dormir. Porque o cara, você vai vendo aqui na propaganda, ganha dinheiro dormindo. Né? Porque é para ganhar dinheiro intensamente, você não pode nem parar. E aí as pessoas vão entrando em desequilíbrio. Né? O que acontece? Cada pessoa ela vai se equilibrar diferente, porque tem necessidades diferentes e vão se satisfazer de forma diferente. Um exemplo, tem pessoas que para manter o corpo dela em equilíbrio, ela tem que beber 2 litros de água, tem que dormir 8 horas por dia para se sentir bem. Né? Eu, dormindo 5 horas por dia, fico de boa. Né? Prefiro dormir de tarde do que de noite. Né? Para eu me alimentar com tantos quilos por dia, digamos assim, a gramagem por dia, me satisfaz. Meu irmão, que já pesa mais, é diferente. Ou seja, cada pessoa vai ter uma forma de se regular diferente, automaticamente as necessidades dele vai ser diferente, automaticamente ele vai se realizar de forma diferente. Do mesmo jeito na realidade mental. Pessoas precisam de muito dinheiro para ser feliz, outras não. Pessoas precisam de uma relação boa familiar para ser feliz, outras nem tanto. O problema entra, né, quando todo mundo quer ficar naquele padrão, né? Aquele problema que eu falei que a sociedade nos afeta. Elas criam um padrão. Você tem que nascer, você tem que ser hétero, se formar com 25 anos, ter filhos, ter carro, fazer uma pós, tarará, tarará, tarará. E aí a pessoa vai nessa vibe, né? E vai fazendo, vai realizando e não se satisfazendo. E automaticamente não se sente feliz. E aí, trazendo lá para aquela questão da primeira pergunta, né? Qual é a percepção do senso comum de felicidade? É justamente essa, de que a felicidade está sempre em um outro canto, né? E que ela é um estado permanente, não vai existir isso. Até porque se você chegar num estado de felicidade e ela fosse possível viver plenamente, ia entrar no paradoxo. Automaticamente ela parava de existir. Ela seria algo normal. Né? Você só sabe que está feliz se um dia você já esteve triste. Você só sabe que o café está bom se um dia você bebeu um café ruim. E aí, um dos problemas também que a gente vive hoje é isso. Porque as pessoas têm o tempo todo induzida a manter a felicidade. Né? A gente vê muito isso no efeito rebote das drogas. A pessoa que usa drogas, ela consome, vai ter reações químicas no corpo dela, liberação de dopamina, felicidade, e ela fica lá. Depois que o efeito passa, a sensação de tristeza é muito grande. A tendência que a pessoa tem é o quê? Usar mais aquela droga para chegar naquele nível de felicidade. O corpo vai se adaptando e a dose vai ter que ir aumentando. Do mesmo jeito é na nossa realidade mental. E aí a gente chega, tem que comprar telefone, tem que trocar... Exemplo, a pessoa já tem um carro, mas quer trocar por um carro mais novo. Já está com algumas coisas feitas dentro de casa, mas quer outra coisa. E aí nunca se sente satisfeita. Nunca se satisfaz. E vende-se a ideia de que para você ser feliz, dá para você comprar. Mas não. Para você ser feliz, você tem que se satisfazer e não se realizar, que é diferente. Né? E para você se satisfazer, como foi dito, você tem que se conhecer as suas necessidades, para aí sim você ter o seu equilíbrio de forma adequada. Esse Greidson, tem uma pergunta aqui de um rapaz aqui que está na live. Opa! Qual é? Joseuto, não sei se ainda está aí, mas ele pergunta assim: vocês percebem uma imposição social de um padrão de felicidade, até mesmo no mundo corporativo? Uhum. Perfeito, perfeito. A gente vê muito isso num exemplo recente do Whindersson Nunes, né? Em que ele era um rapaz pobre daqui do
Nordeste, conseguiu muito dinheiro, muita fama e entrou em depressão, digamos assim, né? E as pessoas, como é que pode? Ele depressivo e com a mulher bonita, né, tal. Justamente isso. É porque existe um padrão. As pessoas pensam, não, se eu tivesse aquilo que ele tem, eu era feliz. E ela não percebe que na fala dela ela já está dizendo, se eu tivesse aquilo que ela tem. É a mesma coisa que eu chegasse para você e falasse, se eu me alimentasse do tanto que você se alimenta, eu era feliz. Só que talvez não. Talvez não, porque você se regula de uma forma. O seu corpo necessita de certos nutrientes e o meu também. E aí, as pessoas acreditam que ter o dinheiro que ele tem, o avião, viagens, ele obrigatoriamente tem que ser feliz. Mas ele tendo tudo aquilo, ele se sente realizado. Ele não se sente satisfeito, que é diferente. É como eu disse, a felicidade ela está ligada à satisfação, não à realização. E você pode realizar tudo o que a sociedade impõe. Mas mesmo assim, você pode estar não satisfazendo as suas necessidades. E aí, o sujeito entra em desequilíbrio. Aí vem ansiedade, depressão, angústia, conflitos, né? E vai só distanciando essa felicidade dele, né? Porque até então, a felicidade, como também já dito, ela não é um local. Ela é o percurso, né? E tem até aquela música, felicidade é questão de ser. Você tá... depois vai modificando. Em relação à pergunta dele, também observo que ele perguntou a relação com a questão corporativa, no caso, com certeza, da vida profissional. Uhum. E com certeza, na vida profissional tem aquilo que o mercado exige, que é a competição, né? Isso, individualidade. Individualidade. E aí, no caso, se você não produz, ou você é colocado de lado, ou é descartado daquela empresa, daquele grupo, né? E aí Sim. Acontece, de fato, a perca da felicidade naquilo que tange a minha realização profissional. Beleza, e a gente observa quantos profissionais existem hoje que são infelizes com as suas escolhas, com a sua profissão, com seus relacionamentos, no caso, né? Então, afeta também essa realidade também. E aí, aquela sua fala, outrora, falava justamente de uma ordenação que é preciso ser feita, né? É preciso ordenar as minhas escolhas, as minhas atitudes, todos os meus objetivos. Se eu não tenho uma ordem, um equilíbrio, aí entra a questão da corporeidade, tudo está intrinsecamente relacionado, corpo, mente, a vida espiritual, todo ser é uma totalidade. Aquilo que a psicologia sempre fala, o ser humano é biopsicossocial. É tudo junto em um único pacote, na totalidade. E aí, a gente observa que Aristóteles dizia lá atrás que precisamos ter a justa medida. O que é essa justa medida? É o equilíbrio em nossa vida. É Perfeito. Você ter um peso e colocar os dois no mesmo patamar, ou melhor, no mesmo equilíbrio. Assim, tipo aquele símbolo que se usa no direito. É isso que é, de fato, a busca da felicidade. É encontrar um equilíbrio, a justa medida, um fim. E isso é doloroso. Porque, às vezes, é preciso sair daquilo que a gente chama de zona de conforto. É preciso, às vezes, perder para alcançar um fim. E aí, a nossa sociedade ela é muito ligada à questão do ativismo e ela é do pragmatismo ainda mais. Eu quero só se for agora o êxito, o sucesso de algo. Aí é o tempo. O tempo é devagar, devagar, que chega, de fato, ao objetivo, à realização pessoal. A gente observa também quem se forma.
eu me formei em direito, por exemplo. Para você ser um bom advogado e você ter uma carreira jurídica de maneira esplêndida, haja tempo. É. Não é da noite Psicólogo é para meio o dia. parecido também. Não é da noite para o dia. E mais hoje, no mercado que a gente se encontra profissional, que ainda é mais difícil. Então, Perfeitamente. nessa perspectiva, respondemos à pergunta do nosso amigo, né? E o Agradeço. do, Então, em relação do trabalho também é interessante que eu, na minha faculdade, na minha graduação, eu fiz a ênfase em psicologia organizacional, né? Que é da empresa também. Porque o trabalho ele está tão intimamente ligado à identidade da pessoa e a gente não percebe por conta também do seguinte: muitas vezes quando você não conhece uma pessoa e você pede para ela se apresentar, a primeira coisa que ela fala não é o nome dela, é a profissão dela. Você fala, quem é você? Você fala, sou psicólogo, Gleidson, parará, parará. Quem é você? Sou professor, tal, parará, parará. Ou seja, se você vê notícias de jornal, acidente de carro mata médico e enfermeira. Não fala o nome da pessoa, né? Fala a profissão. é o Ônibus, título. isso. Então, isso mostra o quanto que o trabalho ele está intimamente ligado à identidade, fora o tempo e investimento mental. Quem está trabalhando, normalmente trabalha 8 horas por dia, né? 4 de manhã, 4 de tarde. Só que ainda vai ter um horário prévio para se preparar para o trabalho, para ir para o trabalho. Muitas vezes almoça no trabalho. E quando sai do trabalho, ele vai fazer algum curso, faculdade, para quê? Para melhorar o trabalho. Então, o trabalho ele acaba que praticamente consumindo todas as horas do dia de uma pessoa jovem e adulta. Ou seja, se pegar o tempo dela de nascido ao de morrer, ela passou mais tempo trabalhando do que com as próprias famílias dela, né? Ou seja, as relações que ela tem com outras pessoas ou é no trabalho, ou é para o trabalho, ou então paralela ao trabalho. Então, o trabalho, sim, está diretamente ligado à identidade, né, da pessoa, e isso automaticamente afeta a felicidade. Que aí a pessoa vai se sentir feliz ou não se ela tiver satisfação em estar trabalhando daquele jeito. É por isso que tem pessoas que estão ganhando R$ 1.000 e são felizes demais. E tem pessoas que, eu vou usar o médico, né, e não é feliz, né, justamente porque não tem essa satisfação, não tem a identidade dela representada naquele ato de trabalhar. Porque justamente as pessoas falam, para você ser feliz, você tem que ser tal profissão, ter tal profissão. Ah, se não for assim, você vai deixar de ser tal coisa para ocupar tal cargo, né? E aí vem sempre a imposição. Então, no trabalho, sim, existe esse padrão a ser seguido, de felicidade. Isso me lembrou uma frase de Foucault, quando ele fala das prisões, o sistema prisional, que realmente o padrão ele tem uma função muito grande, que é único e exclusivamente de controle, né? É por isso que a subjetividade e individualidade é constantemente negada na sociedade. Afinal de contas, se você tiver numa sala de aula 40 alunos, cada um com uma característica diferente, é muito difícil de você controlar. O que é que você faz? Tira a identidade deles. Aí chama pelo número. Número 1, número 2, número 3. As crianças se tornam números. Tem que seguir aquelas regras tudinha. Quem não seguir está fora da caixa. Segue um padrão porque é para ficar mais fácil do controlador controlar. Ao invés de ele tentar identificar como é que cada um se ajusta, não interessa. É vocês que têm que se ajustar ao meu modelo. Isso vai para a sociedade como tudo, né? No É que nem trabalho. o CPF. É que nem o nosso CPF. Parece que a gente é um número, né? Isso, perfeitamente. Perfeitamente. Então, no trabalho é É bem meu... isso. Exatamente, meu cara. Muito bom. Rapaz, a gente está seguindo todo aquele roteiro, de fato, né? Então a gente agora vai para o terceiro aspecto, a importância, né, das emoções positivas, né? Pronto. Para atingir a felicidade. Perfeito. Tem uma pesquisa feita na faculdade, deixa eu me lembrar aqui o nome, tá até aqui.
na Universidade de Hamburgo, né? Essa pesquisa foi feita por 3 psicólogos. E ele falou que a felicidade, ela tem 3 braços principais. 50% dela é fator genético. Ou seja, se eu quiser ficar feliz agora, existem drogas excitantes que vão liberar hormônios e enzimas no meu cérebro e vai me dar a sensação de felicidade, né? Isso pode ser, sei lá, da cocaína, bebida alcoólica, etc. O próprio café é uma química. Cafeína pura. Deixa muito feliz, né? Então, existem questões genéticas, né, que é 50%. 10% nessa pesquisa eles demonstraram que são fatores externos, ou seja, o país em que está morando, fatores econômicos, bens, etc., quesito familiar, relação familiar. Dá 60%. Os 40% quer dizer das atitudes pessoais, né? Ou seja, se eu nascer com 50% da minha genética, digamos assim, totalmente feliz, só com enzimas e hormônios bons, numa condição social perfeita, eu ainda não vou me sentir plenamente feliz. Vai faltar 40% se eu não tiver atitude, né? Esses 40% de atitude desses artigos científicos que eles demonstraram, que é diretamente atitude pessoal, ela vai se sobressair das outras. Por quê? A partir do momento em que eu tenho uma atitude de ser ativo, de eu qualificar minhas relações, né? Não é de ter muitas relações, mas é a qualidade das minhas relações pessoais. Ter cuidado com o corpo, com a alimentação, rotina, até mesmo espiritual, digamos o seguinte, de você ter seu cuidado de saúde mental, de você se conhecer, de gerar, você cumprir suas necessidades, né? Isso aí faz parte dos 40%. Você vai se sentir feliz. Por quê? Os 10% que era dos fatores externos tem como você manipular. Então tem como você trabalhar, tem como você comprar, tem como você se relacionar. Os 50% que é genético, pelo conhecimento da medicina hoje, também tem como você ter atitudes. Afinal de contas, você pode tomar remédio. É por isso que, por exemplo, a depressão existe de 2 tipos, basicamente. Uma depressão existencial e a depressão já genética. Esse da genética, a pessoa vai para o psiquiatra, toma um remédio para equilibrar os hormônios, né? Ou seja, se a pessoa ela tiver atitudes positivas, gratidão, uma rotina boa, melhores relações, investir não só no seu corpo, mas também em saúde mental, através do seu autoconhecimento, para conseguir identificar suas reais necessidades e suprir isso, até mesmo o seu fator genético pode ser alterado por conta você pode comprar um remédio, você pode ter as atitudes de liberar atividades. Por exemplo, a academia é comprovado que vai trazer hormônios bons, vai liberar, né? Então o nível de dopamina sobe e você se sente feliz. Então, de fato, a felicidade ela está diretamente ligada à atividade do sujeito. O problema é como você disse, né? A gente quer tudo pronto. Eu estou muito triste, me dá um remédio aí para me ficar feliz. Chega no psicólogo, eu estou depressivo, eu vou precisar de quantas sessões para ficar feliz? Aí enquanto psicólogo diz, não sei. Aí ele fala, esse psicólogo não presta. Aí procurar outro. Vai procurar. Aí quando chega um que dá remédio, ele diz, esse daí é primeira, esse daí é bom demais. E aí o efeito do remédio passa e ele vai trocando de remédio, comprando os padrões de remédios bons, sem identificar a necessidade dele. E aí a felicidade vai ficando para lá, vai ficando para lá. Porque ele vai realizando, mas não se satisfazendo. E a sensação de felicidade bate. E aí é quando chega naquele leito de morte, a pessoa fala, me arrependi, acho que não era isso não. Se eu pudesse, eu tinha trabalhado menos. Até aquela outra música, trabalhado menos, falado menos, parará, parará. Bem interessante. Perfeito, meu caro. Temos também a questão como é que se dá esse processo que a gente chama de engajamento, né? Até mesmo na psicologia positiva, se chama desse processo de engajamento. Como é que acontece, Cleidson? O processo de engajamento, porque também na psicologia ela vai ter... A própria psicologia ela se divide em vários braços, né?
E aí eu vou falar sobre a ótica da gestalterapia, que é a minha praia. O engajamento, ele parte do princípio de que é o seguinte, como você falou no quesito filosófico, né? O ser humano ele é um ser holístico. Ou seja, eu dependo dos outros. O meu nome não foi eu que escolhi, né? Eu também não escolhi nascer. Ou seja, eu dependi de outras pessoas para nascer. Eles escolheram o meu nome. Eu gosto de comer cuscuz, baião de dois, né? Carne de sol, coisas que Bom. o meu meio oferece. Provavelmente uma pessoa que mora no Japão, ele vai gostar de comer, sei lá, barata, rato, sei lá, né? E eles gostam daquilo dali. O que é que eu quero dizer? Que o nosso meio, ele afeta a minha percepção e afeta as minhas necessidades, digamos assim. Ele não determina, mas ele afeta. Ou seja, a minha forma de se relacionar com as pessoas vai alterar a minha percepção de mundo e automaticamente vai alterar a minha percepção de si. É como o Heidegger fala, ele fala que existem 3 instâncias, Mitwelt, Umwelt e Endiewelt. O ser humano, o homem, ele tem uma forma de ser no mundo em que ele percebe ele no mundo, ele percebe o mundo e percebe os outros para ele, né? São essas 3 instâncias juntas. E aí esse engajamento é justamente isso, eu acho que tem até bíblico, né, onde fala o seguinte, me diz com quem tu andas que eu digo quem tu és. Né? Sim, sim. Né? Isso, a Bíblia ela fala muito, a Bíblia ela é uma ciência pura, só que com outras palavras. E aí eu acho que até uma pessoa mais cética e que tiver em relação à ciência, se ela pegar a Bíblia, ela vai conseguir ter a leitura científica dela, porque ela é muito feliz nas palavras dela. Então, quando ela fala, me diga com quem tu andas que eu digo quem tu és, é a mesma coisa que um psicólogo fala. Me diga a qualidade das tuas relações que eu diga a qualidade da tua saúde mental. Isso é óbvio, né? Se eu estiver numa guerra e eu estiver envolvido ali num ambiente estressante, eu vou ter um estresse pós-traumático que vai afetar a minha saúde, né? Se eu estiver num ambiente agressivo, ou então que eu fico com pessoas que só bebem, ou só quer saber de pagar a conta do mês e não tá nem aí para plano, a tendência é que eu faça isso. Se eu fico no meio de pessoas que é empresário, que quer investir, que quer economizar, que malha, que cuida da saúde mental e do corpo, a tendência é eu fazer isso. Então o engajamento é isso. Muitas vezes as pessoas estão doentes é porque o seio onde ela está aplicada é doentio. Muitas vezes em psicoterapia esse é o problema gigantesco, porque a pessoa ela procura ajuda, só que os outros não. E na verdade não é ela o problema, ela é o sintoma, né? Isso eu vejo muito em crianças. Hoje toda criança tem TDAH, tem autismo, tem tudo, né? É hiperativa. Só que quando chega na clínica, quando vai ver a rotina familiar, a gente fala, o que tem que mudar é a rotina dos pais aqui, porque o menino passa o dia em casa, não tem nenhum lazer, ele não gasta energia, ele não faz movimentos físicos, isso aí gera ansiedade, ele só usa o celular, então ao invés de ele estar gastando energia com seus membros correndo, ele está gastando energia com o dedo, e a gente tem que modificar isso. Aí o pai faz o quê? Esse psicólogo não presta, vou para outro. É mais fácil eu apontar o dedo para o outro, dizer, não, o problema é meu filho, não sou eu não. Do que dizer o seguinte, é porque eu não estou conseguindo lidar com essa situação de ter um filho e eu não tenho energia suficiente para criar ele. E aí ele vai, chega e é mais fácil fazer o quê? Compra um remédio, um alprazolam, dá para ele dorme, felicidade na família. E a criança vai ficando dopada, o efeito do remédio passa e tudo vem, né? Então, as nossas relações, o ser humano de fato ele é holístico, né? Como você falou, é um ser psíquico, social, espiritual, né? E aí tudo que está no meio me afeta e eu afeto o meio. Na gestalterapia a gente chama que a soma das partes é maior do que o todo. Então é como se fosse um organismo. Você tem um organismo aí. Se eu chegar para você e perguntar o que é mais importante, o teu cérebro ou o teu coração? Fica difícil, porque aí você falar, não, é meu coração. Se eu tirar o cérebro, você funciona? Um depende do outro, né?
Tira o coração, ele funciona? Não, tem que ter os dois, funcionando diferente, ligado, cada um na sua. Se você mexer no cérebro, o coração vai ser afetado. Se você mexer no coração, o cérebro vai ser afetado. E aí aquela ligação do corpo que a gente é aquilo que a gente fala também na questão da fecundação, né? Precisa das dois, né? É um exemplo do esperma e do óvulo. Perfeitamente, perfeitamente. Então, para o encontro, para ver a vida. Então, da mesma maneira, há uma complementariedade. Então, não podemos fugir dessa realidade. Perfeito, perfeito. E é por eu acho que desse engajamento diz muito sobre isso. Boa. Então, temos também a questão de manter relacionamento positivo, né? Isso é inevitável. Temos que manter relacionamentos positivos. E como, né? Nos dias de hoje. Eu ia falar, como é que é os relacionamentos hoje? Individuais, né? A gente é treinado para ser individual. Se você olhar para crianças, vamos dizer o seguinte, infelizmente também não é culpa dos pais, não. É porque a situação pede isso. De que, não sei aí onde você mora, mas aqui no interior, no Ceará, onde eu moro, era comum na minha época, eu não sou tão velho não, né? Mas era comum de brincar na rua, de brincar de bola. Eu ganhei uma bicicleta, eu rodava a minha cidade inteira. Hoje em dia não tem mais isso. Eu ia para a escola sozinho, com 8 anos. Ia a pé, eu ia de bicicleta e voltava de tarde. Hoje em dia, se você deixar um filho com 13 anos sair, você não sabe se ele chega vivo, né? Ou seja, eu tenho 2 sobrinhos, são sobrinhos de apartamento. São tipo passarinho de gaiola. O menino fica correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. A mãe dele disse, não, acho que ele é hiperativo. Eu digo, não, é porque ele tem que gastar energia, né? Verdade. E aí, isso vai gerando um problema nessas crianças, porque não tem como gastar energia, não tem como também... E outra, né? Da questão do individualismo, quando você está brincando na rua, você aprende a se relacionar. Então, vai jogar bola, vai ter que saber a hora de entrar, a hora de sair. Você tá doido para jogar, mas tem que esperar aquela regra daquele jogo começar. E aí você vai aprendendo regras dali de convivência. Quando as crianças hoje estão só em casa, não tem, né? E aí praticamente são assim, é cada um com seu celular, com seu notebook, com a sua televisão. Não. Na minha época, era uma televisão aqui para casa. Então, quem chegasse primeiro na sala ficava com o controle de televisão. E eu tive que aprender a negociar com meu irmão. Aí, ó, eu vou buscar água e vou buscar pipoca, mas tu tem que botar no canal tal. Pois beleza, vou botar no canal 40 minutos. Aí começava a briga. Aí a gente aprendia a ter raiva e depois a pedir desculpa. Quem foi que brigou? Pô, pronto, ela peça desculpa. Hoje em dia, não. Começou a chorar. Opa, peraí, toma o celular. Toma o celular, tablet, etc. E aí o individualismo é o quê? Cada um no seu celular, no seu quarto, futuramente cada um no seu carro com os vidros fechados, vai para o trabalho, será cada um dentro da sua sala. Quando chegar em comunidade vai ser o seguinte, eu quero saber do meu interesse. Se o seu vier depois e der certo, bem. Então, a gente não está ensinando, as crianças e as pessoas não estão entrando em contato com essa forma de se relacionar, de conviver. As pessoas estão aprendendo a viver, mas conviver não estamos mais. Chega a ser estranho uma pessoa que pensa em conviver. Justamente, isso mesmo. Outra questão que temos, né? A importância de ter propósito de vida, né? Aí a pessoa deve se perguntar, hoje em dia poucas pessoas fazem as suas metas, né? Antigamente tinha, né? Se você for perguntar por um jovem, no período que eu estava no estágio da graduação de filosofia, com 6 anos atrás, eu acho, eu perguntava na sala de aula para o jovem, você vai fazer o Enem? E para que área? Aí a maioria no terceirão dizia, Enem? Não vou fazer Enem não, nem sei ainda. Então, a maioria das pessoas da nossa juventude hoje, elas não têm esse propósito de vida. Ou melhor, não tem um projeto, né? Uhum. E aí é o grande perigo, né?
Por que eu coloco isso em perigo? Porque o tempo passa. E aí, eu aproveitei o que da vida? E aí Exatamente. eu trabalho, tem as cobranças do mercado de trabalho. Se você não for qualificado, você não tem nem como nunca arrumar um bom emprego. E aí é um grande perigo para a sociedade atual. E a grande crise que nós encontramos é a perca do sentido da vida. Uhum. Por que as pessoas perdem o sentido da vida? Porque perderam de ter propósito. Não deram aquilo que eu digo que é a palavra máxima, que eu sempre falo, é a prioridade. O que é prioridade? Aí a maioria das pessoas não colocam isso como a linha mestra para as suas vidas. Boa. Ah, você falou aí a palavra certa que foi prioridade, né? Que quando fala com pessoas, já fala, não, eu tenho algumas prioridades. Aí eu digo, opa, não existe prioridades no plural, existe prioridade. Se você fala que tem prioridades, você está me dizendo que você não tem nada. Não tem. Você vai fazer tudo e não vai fazer nada, né? Quando falou também do propósito, pronto. Quando você pensa em propósito, tem pessoas que... Eu não era uma pessoa dessa, né? Mas tem pessoas que de pequena já sabe exatamente o que quer da vida. Fala, não, eu quero ser isso e tem essa clareza. Eu admiro demais. Tem até criança que fala, não, eu quero ser aquilo, e você vê que não é sonho, é porque a criança quer mesmo. Você fala, poxa, mas a maioria das pessoas, ela não tem clareza do propósito dela, né? Eu era uma disso, né? Eu não vivia, eu não tinha um propósito porque... Tudo bem. Vai lá. Eu não tinha propósito porque justamente eu não tinha clareza de qual era a minha necessidade, e aí eu ia conforme ia me surgindo opções. E aí, meu propósito, numa certa via, era trabalhar para ter o dinheiro. Depois, não, era para estudar para ter uma imagem boa. E aí o propósito, ele vai se ramificando conforme o que é dado pela situação, né? E aí é como eu disse, tem pessoas que têm clareza disso e vai. Eu admiro muito pessoas que têm isso, mas a maioria não. E eu identifiquei que isso acontece também na clínica, que é justamente ligado ao quesito de satisfação. Por quê? A pessoa ela só vai encontrar um propósito dela se antes disso ela souber qual é a real necessidade dela. Imagina só Neymar ser forçado a fazer medicina. Era uma perca de tempo. Por quê? Ele está ganhando mais dinheiro, ele tem mais fama, ele se sente muito mais realizado, né? E só em se sentir realizado já é um item muito bom. Ou seja, é muito arriscado para ele, na época de criança, e para o pai dizer o seguinte, você quer jogar bola? Quero. Pois tá bom, você não vai estudar não, agora você vai jogar bola. E aí vai, né? Tem filho que chega e diz, não, eu não quero fazer psicologia, eu não quero fazer odonto, eu quero fazer eletrônica. Você quer fazer eletrônica? O meu propósito é esse. Por que o propósito dele é tão claro? Porque ele sabe que a necessidade dele é aquele. Ele gosta de fazer jogo, ele gosta de falar aquela linguagem, ele gosta de ver alguma coisa funcionando. É diferente de mim, né? E aí, quando a pessoa ela tem clareza das necessidades dela, ela vai conseguir se satisfazer, vai se sentir feliz, automaticamente vai ter uma grande chance de chegar no seu propósito, dela ter clareza. Dizer o seguinte, não, o meu propósito é ajudar pessoas. Tendo isso, ela vai ter dizer o seguinte, eu posso não ganhar dinheiro, eu posso depender de alguma pessoa ou outra, mas o que eu for conseguindo já vai me deixando feliz. Se eu ajudei uma pessoa, eu estou feliz. É por isso que tem pessoas, exemplo, que é muito feliz fazendo enfermagem. Tem enfermeiras felizes e tem médico triste. Eles estão trabalhando na mesma situação, mas o propósito dela é ajudar as pessoas de uma forma mais próxima do que o do médico que é mais distante, né? Ou seja, é da área da saúde, mexe com sangue, com agulha, com tudo, digamos assim, aqueles que estão tipo numa UPA, mas o propósito dela é ajudar pessoas tendo direto contato. Se ela não tiver clareza disso, ela vai ficar pulando de galho em galho, não vai suprir as suas necessidades, não vai se sentir satisfeita, não vai achar propósito
vai ficar com ansiedade, depressão, vai procurar um psicólogo para tentar achar isso. E normalmente ela fala, diz para mim qual é o meu propósito. E eu falo também, não sei. Esse cara fala, esse psicólogo, né? Eu disse, me corte, porque senão eu falo muito. Esse gosta de falar, senhor, me ganhou. Já vou marcar outra live para a gente terminar esse negócio aqui. E Sim, outra sim. coisa, eu vou falar aqui a visão a gente vai trabalhar agora a questão da conquista, né? Como acontece a conquista da felicidade, na realização pessoal, né? A gente já apresentou todo o caminho, né? Então agora a gente vai tentar agora aprender com a visão da filosofia, entendeu? Então, existe o filósofo que abre o pensamento filosófico de cunho antropológico, chamado Sócrates. Esse carinha Sócrates dizia que a felicidade está relacionada com o poder de ser, com a virtude, aliás. Está relacionada com a virtude. E esta pode ser interpretada como meio para alcançar a felicidade, ou seja, a virtude, ou seja, praticando o bem, sendo justo. Ou seja, a vida feliz é pautada naquilo que nós entendemos como fazer o bem, sem olhar a quem. Era dessa maneira que se entendia a filosofia socrática e também, posteriormente, a filosofia platônica. Aristóteles, ele comunga muito da nossa ideia que a gente está debatendo aqui. Quando você falava daquilo que a gente deve ordenar a nossa vida, buscar o equilíbrio necessário para harmonizar a nossa vida, seja a dimensão corpórea, a dimensão psíquica e social, Aristóteles diz o seguinte: a felicidade é o bem soberano. Olha só, o bem soberano. É a felicidade que deve guiar toda a vida humana para as coisas finais. Ou seja, a felicidade é o fim último do homem, traduzindo melhor dizendo, é o fim último do homem. Por isso que ele coloca o bem soberano é a felicidade, para onde todas as coisas tendem a ir. Então, ele coloca ela como um bem soberano. E melhor, e aí a gente coloca o bem soberano porque ela parte da dimensão da nossa racionalidade, da nossa consciência. Só nós temos essa faculdade, a faculdade de deliberar algo, de fazer escolha. Nenhum outro ser vivente tem essa capacidade, só o ser humano. E aí eu cito Tomás de Aquino, já ouviu falar desse cara? Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, ele vai conceituar o ser humano chamando de pessoa, porque o ser humano é a criatura mais perfeita da humanidade. E aí ele, seguindo a ótica cristã, vai dizer, o ser humano é a criatura mais perfeita que Deus criou. E só ele recebe o título de pessoa. Por que pessoa? Porque o ser humano, sendo pessoa, ele recebe a sua constituição ontológica, que é a sua dimensão corpórea e a sua dimensão racional. E aí, sendo racional, ele é pessoa. É uma substância biológica, mas também racional, um ser pensante. É pessoa. Só o ser humano recebe, de fato, esse título. E aí eu digo Santo Agostinho, finalizando, né, um pouco, a ideia da felicidade é a vida direcionada por Deus. E mais, é a ideia de posse de Deus, que é a sabedoria divina, ou seja, é a vida íntima com Deus, porque Deus é a sabedoria divina, do qual tudo emana. E emana também a vida feliz.
E aí, o que a gente diz com isso? A gente observa com isso que a felicidade, de fato, é uma conquista, né? Que nós devemos alcançar. Existem várias teorias que são capazes de conceituá-la. Mas aí, eu, diante do psicólogo aqui na minha frente, após ver que a filosofia, de fato, como mãe de todas as ciências que a gente sabe, que primeiro surge, de fato, essa inquietação do ser humano, de saber das coisas, de como, para quê, para onde vou. Essas perguntas existenciais é que surgiu na filosofia grega, e com certeza a psicologia tenta responder para qualificar melhor o nosso viver aqui de maneira mais prática. E aí a gente observa que agora, qual a importância de fato, como acontece a conquista da felicidade nesse processo com você? Quais A dessas resposta, teorias? falando bem pouco, é se satisfazendo, né? Como já dito aqui várias vezes, a felicidade ela tem ligação com a satisfação e não com a realização. Então, se o sujeito ele quer ser feliz, ele tem que procurar a satisfação dele. Quando eu digo isso, automaticamente, lembrando que a satisfação ela é individual. Cada um tem a sua forma de satisfazer. O que me satisfaz pode não lhe satisfazer, o que lhe satisfaz pode não me satisfazer. Sabendo disso, já quebra o quesito padrão. Então, a satisfação de que para ser feliz tem que fazer faculdade, tem que ser isso, tem que ter aquilo e tudo mais. Um relacionamento tem que ser assim, assim, assado. Nem sempre, né? Eu vejo muito nas mulheres também, que para ser mulher tem que ter filho, tem que ser assim. E não, tem mulher que se sente satisfeita não tendo filho. Mas elas se sentem tristes, porque ela fala, meu Deus, eu vejo a sociedade pesando, o olhar pesado em mim. E ela se sente mal porque ela não consegue se satisfazer e não ter filho. E ela fica tentando se satisfazer, satisfazendo os outros, né? Então, exemplo, se a pessoa chegar e perguntar para mim de forma simples, o que eu falo muito é, como é que eu faço para ser feliz? Eu digo, realize menos e se satisfaça mais. Lembrando que para se satisfazer você vai ter que ter maior consciência do qual é as suas necessidades. Caso contrário, você vai ficar pulando de galho em galho, vai fazer várias coisas, vai se sentir realizada, mas não satisfeita. Vai ter tudo e vai dizer o seguinte, está faltando algo. E tem que ser necessidades que, de fato, produtiva, né? Eu digo aquilo que é perene. Eu sempre gosto de usar isso, é um termo que utiliza muito Karol Wojtyla, que era Papa, São João Paulo II. A gente deve buscar aquilo que é perene, aquilo que é duradouro. Aí as nossas escolhas também têm que nos edificar, que às vezes a gente faz escolhas, né? Que às vezes não nos edificam, às vezes que nos direciona para situações piores, né? Por exemplo, às vezes tem pessoas que encontram a sua felicidade através do alcoolismo, não é colocando de fato, criticando essas pessoas, mas Sim. tem pessoas que se encontram o sentido tomando até a última cerveja do barzinho da esquina. E aí, quando chega no dia seguinte, aí percebe, acorda, começa tudo de novo, os mesmos probleminhas, e ainda às vezes pior, que às vezes ainda fica liso, da corda liso. Aí fica depressivo Conta para de novo. Exato. Isso. A questão de ser perene, vou pegar agora uma frase de Fritz Perls, né, que é o mentor da gestalterapia. Ele diz que a única coisa que deve comandar a vida de uma pessoa é a situação. E eu acredito, pegando esse gancho, é de que a única coisa que deve ser permanente na pessoa é a mudança, né? Porque a partir do momento que a pessoa ela não se transforma, ela vai sofrer, ela não vai conseguir se ajustar. Como a lei natural prega, quem sobrevive não é o mais forte, é o que melhor se adapta. E aí, se a pessoa ela não tiver se ela não tiver literalmente essa questão fixa de mudar, chega a ser um paradoxo, né? Você vai sofrer. Ou seja, as minhas necessidades de que quando eu tinha 5 anos de idade é diferente da de hoje que eu estou com 31.
E quando eu tiver com 45 vai ser outra. Quando eu tiver com 70 vai ser outra. Ou seja, eu vou ter que ficar transformando a minha percepção de mundo, né? As minhas atitudes. E aí eu vou me satisfazendo conforme essa transformação. Exemplo, a questão de ser perene, eu digo isso. Porque eu acho impossível, né, na minha visão enquanto psicólogo, enquanto pessoa, chegar a um estado de felicidade e permanecer. Eu acredito que se eu chegar e permanecer nele, eu estou jogando a felicidade fora, porque eu estou tornando ela normal. E a partir do momento que eu torno ela normal, ela automaticamente some, é um paradoxo. A felicidade ela é um pico e ela volta. E é um pico. Se ela for um pico e você manter, o pico virou normal, né? E aí ela só é isso, é como se fosse um batimento cardíaco, né? É uma atitude, aquilo ali que se eu ia falar de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, um Isso. filósofo, que ele disse que ele chama de uma atitude pendular, né? Isso, Que o ser humano perfeitamente. vive. Aí, Perfeitamente. essa atitude pendular para Schopenhauer, que influenciou também um pouco o pensamento de Friedrich Nietzsche, é a questão da vontade que o ser humano tem. Essa vontade é algo insaciável pelo ser humano. Por Lembrei isso de que Freud agora. ora ele quer algo, ora ele quer outra coisa. E aí a gente Exato. coloca aqui a questão da felicidade. Ora estou feliz, ora estou triste. Ó, Ainda é bem. engraçado também esse ditame. Ora nasce, ora morre. Ora a pessoa comemora o aniversário, ora a gente está comemorando o sétimo dia de um ente querido. Então a gente vive nessa atitude pendular. Isso. Essa atitude essa realidade que não é fixa, ela é dinâmica, porque a vida é dinâmica. E a gente não Perfeitamente. está estático, a gente está dentro de um cosmo, melhor dizendo. A gente só se tornará, a gente só sairá dessa realidade quando morremos. Eu digo quando morremos porque não vai mais existir a temporalidade. Porque o que nos faz ser viventes, estar em um mundo inserido nessa diversidade de atividades, é o tempo. Perfeito. Quando a gente cessa a vida, cessa o tempo. Cessa também toda e qualquer angústia. Nesse Quando sentido, a gente falou percebe. dessa questão de saciar, eu venho de Freud, ele fala justamente isso, né? Que o ser humano, o desejo é aquilo que falta para a pessoa e ele vai buscar esse desejo, satisfazer. E quando ele satisfaz um desejo, automaticamente surge outro. E surge outro, e isso dá movimento à vida. Ou seja, para eu sentir prazer, eu tenho que satisfazer o desejo, e para o desejo existir, eu tenho que me faltar, eu tenho que me estar sentindo angústia. Ou seja, a angústia ela é motivante para a felicidade. Ele fala ao ponto que para você também sentir a felicidade, digamos assim, de Freud, pode ser ou você colocar coisas que gerem prazer, eu ganhar algum objeto, ou então tirar desprazer. Chega em casa com o sapato apertado, eu tiro, né? E aí, mas é preciso que antes da felicidade tenha um desconforto. E aí eu tenho um desconforto e chego nele. Tenho um desconforto, chego nele. Tem uma falta e eu satisfaço. E o ser humano ele só vai ser pleno quando ele morrer. Ele não vai sentir mais nada, ele não vai desejar mais nada. E isso se assemelha à lei da física, né? Que é da dinâmica. O que permanece parado tem a tendência de ficar parado. O que está em movimento tem a tendência de estar em movimento. A partir do momento que o sujeito ele não sente mais desejo, automaticamente ele não sente mais dor, ele não sente mais angústia, ele não sente mais ansiedade, ele não vai procurar saciar isso. E nem vai ter o prazer e a felicidade de saciar. A pessoa perguntar qual é a melhor coisa do mundo, é você fazer o que você tem vontade. A melhor coisa do mundo é uma pessoa beber água depois que ela passou 3 dias sem beber água. A melhor coisa do mundo é fazer xixi depois de estar apertado. A melhor coisa do mundo é É uma você dormir necessidade quando... natural, né? Isso. Que você anula. Então, a E aí é melhor coisa algo do que mundo é você saciar a vontade que está ali, né? Como a prioridade. Então, todo mundo tem várias necessidades, mas uma é prioridade. Eu posso estar com sede, com fome e com sono, mas não tem como eu fazer os 3 ao mesmo tempo. A que tiver mais intensa será a minha prioridade. É o como, a prioridade vai para a sede. Depois que eu comi, bebi, dá o sono, eu durmo. E assim vai
tendo essa satisfação e felicidade. E, meu caro, tem uma... Rapaz, tá bom demais o papo, né, senhor? Estamos finalizando. Se tem algo que suprime temporariamente, de fato, essa vontade, esse tédio, que é algo próprio da nossa existência humana. Novamente eu cito Schopenhauer aqui. Schopenhauer vai dizer que, sabe o que que pode suprimir temporariamente, de fato, esse tédio que atinge, esse desejo insaciável de nós, seres humanos, é a questão da música. A música, ela tem um poder edificante de transcender a nossa alma. E eu digo não qualquer música, seguindo a ótica de Schopenhauer. A música, quando ele fala, é a música clássica. É aquela música que, de fato, ela é capaz de penetrar o mais profundo da alma humana. Aí ele citava o exemplo da Nona Sinfonia de Beethoven e outros elementos clássicos. Tem artigos sobre isso, viu? Científicos. Oi? Eu já ouvi falar, não me aprofundei, mas tem artigos científicos comprovando que a música clássica, alunos que estão pré-vestibular, ele tem índice maior de aprovação quem fica escutando periodicamente. Ela ativa parte do cérebro em que está ligada à memória e captação de outras coisas de informação. Então, tanto a pessoa ela capta informação como ela mantém. Derivado dessa onda musical, que é da clássica, que ativa regiões do cérebro que promove isso. É cientificamente comprovado que música clássica deixa a pessoa mais inteligente, digamos assim. De fato é. E mais contrita, mais pacificada, né? Sim. Do que um pancadão aí forte aí que às vezes a gente não para refletir. É engraçado que você citava algumas músicas que falam do tema da felicidade, né? Nesta sintonia, às vezes, a música às vezes indica muita coisa para a gente refletir. E aí, às vezes, até mesmo para um momento, às vezes que estamos sozinhos, a música, de fato, é um grande remédio para a nossa alma. Eu tenho um livro que eu fiz, que é sobre mindfulness, que é a atenção concentrada, para pessoas com ansiedade. Quem quiser e que ver essa live, pode falar comigo, que eu mando o link com desconto. Tem na minha bio esse livro disponível. Uma das técnicas de psicoterapia é a ancoragem, que é utilizada com a música. Por exemplo, a música e o cheiro, eles servem como âncora para aquela sensação. É por isso que quando você escuta, às vezes, uma música antiga, você lembra daquele momento e é invadido pela emoção. Faz memória. Isso. Ela está diretamente ligada àquela emoção. Crianças... E outra, a música ela também é uma linguagem universal. O meu primo, que é médico e ele é músico, ele fala muito isso. Ele viaja o mundo todo. Ele fala, ó, onde eu chego que eu toco o violino ou toco piano, as pessoas chegam, né? Então é universal. Crianças, antes de aprender a falar, né? Ou então até mesmo de simbolizar o que é perigo e o que não é perigo, quando você coloca música com som grave, elas ficam com medo. Quando tem músicas de som repetitivo e agudo, tipo põe, elas se sentem animadas. Ou seja, mesmo sem um significado social e em todas as partes do mundo, de diferentes culturas, a sensação vinda do som é a mesma. Ou seja, todos os humanos, independentemente da cultura e da língua, eles têm alguma coisa em comum e a música acessa esse tipo de material, de emoção. Finalizando aqui, tem outro elemento que a gente deve observar que ajuda esse pessoal que está em isolamento social ainda aí, e o que também estava esses dias aqui, ajuda muito a música, é um remédio. Demais. Outra forma também que deve nos ajudar também a nossa reflexão é a poesia. Bom. Ajuda muito. Existe um teólogo chamado Karl Rahner, acho que tem até livro dele ali, é tanta coisa que tem aqui. Ele vai dizer que o poeta ele tem a capacidade de transcender a realidade. E transcendendo a realidade, ele pode transcender até mesmo o seu sofrimento. Sim. E isso é forte para a nossa realidade.
Que às vezes a gente é incapaz de transcender o sofrimento, porque a gente só fixa nessa realidade. Perfeitamente. Perfeitamente. E A nossa aí parece que percepção fica nesse padrão. não há outra alternativa. Pode falar. Perfeito. Isso aí que falou de transcender, muitas pessoas podem achar tipo assim, ixi, Maria, que viagem, né? Mas o de transcender é justamente por conta de que, por exemplo, eu acho muito interessante aqueles artistas que tocam pandeiro que faz bolada, né? Faz rima na hora. E eles têm uma percepção de mundo muito rápida e eles ficam além do que a pessoa está percebendo, né? Tipo piada também, né? Os comediantes, eles são artistas. E a piada, ela só tem graça quando ela sai desse campo normal que a gente acha e ele transcende. É por isso que quando você conta a piada 2 vezes, ela não tem graça, porque você já sabe o padrão. E ela só tem graça quando ela sai desse nível de percepção. Quando você não tem noção do que é que vai vir e ela vem e você acha graça. E no caso da poesia, eu acho que diz muito disso, tanto por questões de representação, em que a pessoa se identifica e fala e simboliza, muito carregado de significados, né? Ao ponto que às vezes é difícil de entender algumas poesias porque muito significado uma palavra com a outra, porque ela sai desse campo do racional padrão e transcende, ela vai além. E quando você vê por outra ótica, aí você fala, ixi, é isso aqui mesmo. Poxa vida, aí você se toca e aquela noção, aquela percepção que a pessoa tá, digamos assim, acima, você absorve e chega nela também. E aí vai subindo, modificando. Pois é, então a gente observa que é um universo de realidades, né? Que a gente refletiu nesta noite, né? E com certeza uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. É aquilo que a gente chama na faculdade da interdisciplinaridade, né? Isso, perfeitamente. Esse é algo muito aproveitoso nos nossos dias. Perfeitamente. Então que você possa fazer as considerações finais, né? Depois eu irei fazer as minhas. Fique à vontade. A minha é porque eu já falei demais. É isso. Quem quiser algum contato, alguma coisa, pode falar comigo no direct em relação ao livro que eu falei aqui agora. Fico disponível para qualquer outro tipo de assunto. Já sabe que eu falo muito, mas eu falo menos depois. E agradecer também o convite. Eu acho muito interessante essa conversa entre áreas e pessoas e filósofos. E quando vai ver, tá tudo ligado. E no mais, isso mesmo. Agradecer e deixar boa noite aí para o pessoal. Então, eu ratifico aqui novamente os meus sinceros agradecimentos ao nosso amigo aqui, o psicólogo Creidson Henrique Pontes de Oliveira, não é isso? Isso mesmo. Achou o nome completo, foi? Tá no Insta lá? Achei, já vi alguns artigos teus, meu caro. Rapaz. Muito bom. Tu é um cara inteligente pra caramba. Esse cara aí que tava na live hoje aqui. Então agradeço. Então que essa live, né, ajude as pessoas, com certeza. Eu digo que meu projeto, sempre eu digo, surgiu na pandemia, né, experiência de fato própria diante da realidade, as pessoas reencontraram o sentido, né, da vida. Sim. Não é à toa que o meu podcast no Spotify se chama Viver com Sentido. E viver com sentido é viver uma vida de fato equilibrada. E às vezes, Cleison, o segredo para essa vida equilibrada está nas nossas próprias mãos. Às vezes as nossas decisões, às vezes não são benéficas. Às vezes é por isso que às vezes a gente vive no estado de tédio, de infelicidade. Às vezes nós erramos o alvo, aquilo que na Sagrada Escritura, se a gente for ver, né, nos livros históricos, Pentateuco, chama de o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. E às vezes a gente erra o alvo diante das nossas escolhas de vida. E aí acontece muitas coisas negativas. E aí a gente deve aprender que o ser humano, como você falou muito bem desde o início da live, o ser humano não está perdido.
Nós estamos dentro de um mundo, dentro de um contexto social, dinâmico, marcado pela temporalidade, porém nós não estamos perdidos. Nós podemos mudar esta realidade. Temos a possibilidade de nos transformar, chamo daquele termo grego, o ser humano tem a capacidade de fazer uma metanoia, mudar completamente a sua vida, a sua mentalidade, ou melhor, converter todo o seu ser. Até o último instante da vida, o ser humano tem essa possibilidade. Então, nada está perdido. E é preciso o quê? Buscar ajuda. Não se contentar de fechar em si mesmo, no seu próprio mundo, na sua própria subjetividade. Existe aqui comigo um profissional da psicologia, o Gleidson pode com certeza ajudar através da terapia ou buscar um profissional especializado. Então, viver com sentido é possível diante do caos que caminha a nossa sociedade. Então, muito obrigado, um grande abraço, é um prazer enorme estar com você nessa noite. Foi muito rico, com certeza para mim, e é isso. Então, futuramente, com certeza irá aparecer outro convite, né? Próximo semestre, não sei. Basta a sua disponibilidade, né? Em ajudar, em abraçar o projeto. Então, essa live ficará salva para quem quiser assistir. Amanhã eu vou fazer o possível para ela estar disponível nas plataformas de música, em podcast. Show e aí eu mando o link para você. Pronto. Beleza? Então, um abraço, até mais. Igualmente, uma boa noite para Obrigadão. todos. Tamo juntos.